A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que 2 têm super a ver. Eles são da área de saúde e o outro é um gigante da alimentação mundial. Nós temos aqui do meu lado o Rogério Barreira, que é presidente da Arcos Dourados. Arcos Dourados, para quem não está ligando o nome à pessoa, é justamente a empresa que faz toda a gestão do McDonald's, das franquias e do business de maneira geral. Aqui do meu lado também Henrique Siniscal, que ele é fundador da Sanos, uma empresa de saúde que tem um foco em bem-estar e também com uso de inteligência artificial. E por fim temos aqui o Wander Cortese, ele é fundador da BIP Saúde, uma empresa que começou olhando a oportunidade na área de vacinas e agora está entendendo mais que é uma questão de comodidade nessa área e ampliando os seus mercados. Então, nós temos aqui 2 que não são concorrentes, mas têm a ver, e um que não tem essa semelhança exatamente, e muitas vezes é até acusado de proporcionar uma alimentação que não é tão saudável, mas a gente sabe que isso é uma questão muitas vezes de indulgência e de praticidade, né? Começando então, Rogério, o que você tem a dizer? Vamos tentar mudar essa opinião, hein? Vamos tentar mudar essa opinião. Na verdade, a gente atende 2 milhões de clientes por dia. É um número bastante grande. Então, para uma companhia que atende esse número de pessoas, a preocupação com qualidade é enorme. Segurança da comida e qualidade de produto. Eu tenho muito tempo de McDonald's, são 40 anos. Levei meu filho quando ele era jovem, né? Quando era mais jovem, ele é jovem ainda. Quando era pequeno, levo agora, e muitos aqui levaram seus filhos lá, e com confiança, sabendo que eles podem comer o seu lanche, que vão comer um lanche com qualidade, com toda a segurança do mundo, até em função da responsabilidade que a gente tem. Agora, gente, o que a gente oferece dentro do McDonald's é o que a gente tem em casa. O nosso pão é o pão da Bimbo, que é o que você compra na sua casa, o alface é o que tem na sua casa, a carne, a nossa carne é 100% carne, não tem aditivo de nada, vai sal e pimenta. O nosso ovo é ovo, que é o que a gente encontra nas nossas casas. Então, desde que você tenha uma alimentação balanceada, o McDonald's é um ótimo lugar para você comer com toda a tranquilidade. Bom, além disso, tem a praticidade também e a padronização, porque você sempre encontra o mesmo sanduíche, não importa a localização. Não importa a localização no mundo. Vocês já devem ter escutado, eu também escuto bastante. Eu estava viajando no Japão, em algum momento tive uma fome. Na hora que eu vi o McDonald's, falei, que bom. E o Big Mac lá é o mesmo Big Mac que ele vai encontrar aqui no Brasil. São produtos cores, né, que a gente chama, onde a receita do produto é igual no mundo inteiro, ninguém pode modificar. Então, qual é a especificação do pão, da carne, a quantidade de molho, a receita do molho especial, ela é igual no mundo inteiro. Além, obviamente, de todo um processo. A gente é muito de processo dentro da companhia, hein? Tudo, tem processo de tudo. A maneira de fazer o Big Mac aqui no Brasil é igual ao que a gente faz em qualquer lugar do mundo, ou mesmo dentro do Brasil, Norte e Nordeste, é da mesma forma. É isso que garante essa padronização aí em qualquer lugar que você vá. Agora, ultimamente, há uma preocupação também em oferecer uma alimentação mais saudável, né? Temos agora saladas, frutas. Como é que isso surgiu? Foi lá fora e veio para cá? Ou foi uma demanda interna? Olha, o McDonald's tem o cliente sempre no centro, então as principais decisões são tomadas em função da necessidade do mercado ou o que os clientes falam para a gente. A gente tem pesquisa para tudo, hein? Para lançar um produto, ele não é lançado porque marketing acha que é legal, ele é lançado em função de uma necessidade do cliente. Então são feitas pesquisas, são feitas provas, são feitos testes, vê se o cliente aceita exatamente aquele produto e é feito o lançamento. E da mesma forma, na hora que ele começa a demandar produtos como com ovo, que é o que a gente tem hoje no café da manhã, ou salada. Salada, nós temos uma salada mais simples hoje. Já vou adiantar aqui, hein? Nós vamos ter uma salada melhorzinha, hein? Melhorzinha não, muito melhor do que a gente tem hoje, porque também isso é uma necessidade do cliente. O cliente pede uma outra opção. Ainda que, quando ele vai no McDonald's, o que ele quer comer é um hambúrguer, um McChicken, uma batata. Mas para aqueles também que querem, naquele dia, ter uma opção diferenciada, ele vai encontrar dentro do McDonald's.
Eu tenho a impressão que vocês devem utilizar bastante inteligência artificial dos últimos tempos para cá, né? E especialmente para entender melhor o mercado. Mas imagino que isso seja importantíssimo para entender também a cabeça do seu público-alvo e justamente qual é a preocupação na questão da saúde, né? 100%. E eu vou até pegar um gancho que o Rogério falou, né? Como que ele olha, né, o que o consumidor quer, né? Por que vai passar a ter salada ou mudar o sanduíche ou o que for. E a gente fez exatamente a mesma coisa para a saúde. Então, o que a gente foi, né, hoje toda a nossa tecnologia está dentro do WhatsApp e a gente iniciou o brinco de uma forma muito simples. As pessoas recebiam uma mensagem perguntando: o que você precisa de ajuda no seu plano de saúde? Deixa eu entender a sua dúvida, sua necessidade, porque eu acho que ninguém nunca perguntou isso para a pessoa. E a gente começou a entender que, no fundo, a pessoa tem um plano de saúde, porém ela não sabia usar direito. É aquele cartão de crédito ilimitado, né, que a gente brinca aqui no Brasil, mas ela não sabia o que ela tinha direito, como que funcionava, que não pode repetir exame, e assim sucessivamente. Então, quando você olha a experiência, né, acho que esse que é o principal ponto, acho que a BIP é a mesma coisa, é pensar o que o consumidor no final ele precisa, o que ele quer, e você atender ele de forma inteligente. Mas às vezes é nem o que ele quer, aquilo que ele quer e não sabe o que quer, né? Nessa linha aí, você atua já numa área que é diferente porque as pessoas, elas precisam, não é nem se elas desejam ou não. Na questão da vacina, você tem sentido ultimamente que aquele movimento antivacinal está arrefecendo ou continua forte? Porque eu digo isso porque no dia dessa gravação aqui, nós tivemos uma situação complicada nos Estados Unidos, no qual um dos principais defensores da vacina teve que sair do seu cargo do FDA e estava havendo um surto de sarampo fortíssimo lá nos Estados Unidos. Como é que está essa situação hoje aqui no Brasil? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com esses dois feras aqui. Antes de chegar nesse ponto, só para comentar que o serviço da BIP, que é o mais conhecido, é fazer vacina em casa, mas hoje a gente faz outros serviços também. Eu costumo dizer que assim, a gente tem um desafio muito grande, porque alguém quando sai de casa querendo comer um Big Mac, ele quer um Big Mac e é o que ele vai onde for para comer. No caso da BIP, eu tenho um desafio enorme, porque eu quero entregar uma experiência, né, como o Henrique colocou aqui, uma experiência muito boa, só que eu estou indo na tua casa, eu vou no interior do quartinho da criança, que geralmente é um lugar que ninguém se atreve a entrar, vou lá, vou pegar um bebê de poucos meses, vou espetar uma agulha na perna dessa criança, injetar um vírus ou uma bactéria, que no fim do dia vacina é isso, ou no nosso segundo business unit, que é a coleta de sangue, extrair sangue da veia de um recém-nascido, e a gente se orgulha muito de entregar um NPS acima de 90. Imagino que toda a audiência é familiarizada com o NPS, né? Olha, nem toda a audiência, então vamos explicar melhor com o maior prazer. O que é o NPS. Então, rapidamente, uma metodologia, que é aquela consultoria super renomada, bem desenvolveu há muitos anos, que você já deve ter recebido aquela pergunta assim, de 0 a 10, o quanto você recomendaria o nosso serviço para um amigo? Tem que ser essa pergunta, é de 0 a 10, e baseado nessa resposta, é calculado um score, uma pontuação para a empresa, que vai de menos 100 a mais 100. É dito world class, é dito padrão assim muito elevado, acima de 75. E a gente está acima de 90, espetando o filho dos outros em casa e cobrando por isso. Então, esse é o nosso desafio e a gente se inspira muito em grandes empresas, um privilégio estar aqui do lado de quem comanda a Arcos Dourado, né, conhecida pela marca do McDonald's, porque parte do encantamento que a gente consegue na BIP se deve a isso que a gente vê no McDonald's, por exemplo, que é a padronização. Eu sou médico de formação, a gente estava conversando um pouco antes da gravação, mas a única coisa que eu fiz como médico propriamente dito fui militar. E o militar aprende muito sobre disciplina, padronização. Então eu me inspiro muito nesse tipo de experiência em grandes players como esse, que tem os tempos e movimentos, tudo muito pensado, nada é ao acaso, tudo é muito ensaiado e a gente faz isso lá na BIP. Então só fazendo uma comparação dos desafios que cada um tem, né? Bem, falando da vacina e mais especificamente nesse ponto delicado, como brasileiro, como pai, como médico, eu fico muito feliz em trabalhar com vacinas. Qualquer diálogo, qualquer debate que não olhe em retrospectiva e não veja o impacto que vacina
fez para o mundo, é uma conversa que tem um outro interesse que não científico, tá? Todo mundo aqui, desde a época do colégio, lembra que o que mais matou índio aqui quando a gente teve, né, a colonização do Brasil foram doenças que vieram do velho mundo para o Brasil. E olha que eu estou falando como médico generalista, não sou infectologista, tá? Então, assim, desde você voltar mais de 500 anos na história, você vê o impacto que tem essas doenças e o marco que foi vacina. E realmente chegam notícias desse movimento lá nos Estados Unidos. Verdade seja dita, eu acredito que o que a gente tem acesso de informação já é uma terceira, quarta derivada, então eu não me sinto nem capacitado para opinar sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O que eu posso te dizer é que o Brasil, a gente tem muitos desafios, né, na saúde no Brasil, na saúde pública em especial, mas o Brasil realmente tem algo que deve se orgulhar, que é o PNI, é o Programa Nacional de Imunizações, deve ser entre ali os 5 programas, se eu fosse destacar, do Programa de Saúde Pública que melhor funciona. Então, acho que no Brasil a gente está num caminho interessante, que é um caminho onde você tem acesso à população, independente do mercado privado que eu atuo, mas como brasileiro, como médico e alguém que reconhece o impacto das vacinas, eu fico muito feliz em ver isso. E, óbvio, sobra uma oportunidade de negócio nas vacinas que hoje ainda não são oferecidas pelo sistema público de saúde para que a gente possa oferecer de uma forma mais conveniente do que o serviço público, que é muito bom, em qualidade da vacina oferecida. Existem vacinas que são um pouco mais abrangentes no setor privado, como, por exemplo, a vacina da gripe, que na maior parte dos anos no serviço público é trivalente, no privado a gente consegue quadrivalente, e algumas vacinas e alguns medicamentos que ainda não estão disponíveis, como eu disse anteriormente. E voltando no seu ponto inicial, que é essa onda que já aconteceu anti-vacina, eu acho que cabe a gente, toda vez que isso vier numa mesa, a gente realmente excluir que essa não é uma conversa técnica, essa é uma conversa que pode ter qualquer outra agenda por trás, porque não restam dúvidas, e se alguém for buscar um pouco mais a fundo, vai ver que quem lá atrás, não me refiro às pessoas citadas aqui nos Estados Unidos, mas quem lá atrás deu a primeira faísca nesse movimento anti-vacina foi uma pessoa que, inclusive, acabou perdendo o título de médico, foi o que hoje se chama de fake news, tá? Então, acho que cabe a gente, como pessoas esclarecidas, pessoas que, de alguma forma, conseguem ter um raio de influência, dizer que, sim, vacina, independente de alguém que tem o chapéu de empreendedor na área, é algo que, uma das poucas coisas, talvez, aquilo que mais impactou longevidade e sobrevida no mundo como um todo. Rogério, recentemente eu tive a oportunidade de ir até o interior do estado de Utah, nos Estados Unidos. Na ida, eu parei no McDonald's. E na volta, eu parei no mesmo McDonald's. E a gente percebeu que a equipe era completamente diferente, mas o atendimento foi igual, a qualidade foi igual, tudo igual. Como é que vocês conseguem elevar esse padrão de qualidade dentro de um setor que tem uma rotatividade de mão de obra muito forte? Como eu comentei, o fato da gente, tudo existe um processo, tudo é manualizado. Então, tudo. E aí, obviamente, a gente atua com o primeiro emprego. A maior parte dos nossos funcionários começaram olham o McDonald's como primeiro emprego, como porta de entrada. Uma parte vai continuar com a gente, o que aconteceu comigo, e uma parte vai sair para o mercado de trabalho. Durante esse processo de treinamento, que é um processo... Bom, primeiro, a maneira que hoje os funcionários são treinados não é a mesma forma que eu fui treinado. Fui treinado com papel, com procedimento, com agulhando. Obviamente, hoje essa geração é totalmente digital, então a gente utiliza tablets, tem vídeo, é uma coisa um pouco mais interativa. E o que faz com que os funcionários aprendam, é uma maneira gostosa de você atuar, de você desenvolver. E você dá esse acompanhamento. O processo, você tem o período todo de experiência, onde ele é acompanhado por um treinador, a gente chama de treinador, para ele conhecer as diferentes estações. A gente não contrata chapeiro ou pessoa do caixa, a gente contrata atendente. Então ele aprende todas as áreas da cozinha e também do balcão. Isso é bom para o funcionário, porque ele tem uma visão geral, não fica um trabalho tão rotineiro, porque um dia ele está operando chapa, outro dia ele pode vir para a área de cliente, outro dia ele pode estar operando drive-thru. Mas o acompanhamento e o processo de treinamento, ele é constante. Ainda que ele passou por uma estação, de tempos em tempos ele é novamente reavaliado, treinado e retreinado para que ele possa continuar aprendendo e garantir que ele entregue um produto de qualidade dentro do treinamento. Parece fácil, quando eu falo, mas não é.
O turnover na área de alimentação, no food service em geral, ele é alto. Ele é alto justamente porque ele é a porta de entrada de emprego para muita gente. Então a gente teve que se adaptar a essa realidade que existe. Mas usando metodologias de treinamento, né, tendo esse cheiro de treinamento, quando você entra no restaurante, além do cheiro do hambúrguer, você tem que ter um cheiro de treinamento dentro dos restaurantes. Se isso acontece, a gente consegue ultrapassar essa barreira do turnover alto. E quando você começou como atendente, foi para operar a caixa, foi para trabalhar mais na chapa, como é que foi? Eu comecei como atendente, primeiro eu tinha um outro objetivo, né? Eu entrei como atendente para pagar os meus estudos. Eu tinha acabado de entrar numa escola de técnico de eletrônica, nada a ver com hambúrguer, técnico de eletrônica. E acabei entrando no McDonald's porque tinha um horário flexível e me ajudava a pagar os estudos. Foi por isso que eu entrei. Quando eu entrei, eu não tinha a mínima ideia do que era, né? Em 1984, o que era McDonald's, né? Eu tinha acabado de chegar no... São Paulo chegou em 81, né? Então, para mim era novidade. Um pouco antes no Rio de Janeiro. 79 no Rio de Janeiro, foi onde começaram as operações. E eu entrei, e aí eu aprendi. A primeira estação que eu aprendi foi exatamente condimentação, como é que eu preparo um Big Mac. Como é que faz um Big Mac, era um modelo de cozinha também, não tinha nada a ver com o modelo que a gente tem hoje. E foi ali que eu comecei a entender um pouquinho como é que era a condimentação. Já naquela época, a importância da qualidade, a padronização, como você comentou. Então, o Big Mac ele tem uma quantidade, são 22 gramas de alface, 7 gramas de cebola, 1/3 de molho de Big Mac em cada. Não, isso eu nunca mais vou esquecer. A musiquinha também, eu sei cantar, canto, tudo faz parte do processo de treinamento. E a partir daí eu fui aprendendo outras áreas. Foi a partir daí que eu vi que não era só uma lanchonete, como tinha me falado, que era muita coisa muito maior que isso, e aí acabei ficando aí os 40 anos. Padronização, algo que é importantíssimo dentro da estrutura do McDonald's, mas para você também é importante no sentido de que você precisa criar uma situação de menor custo para os seus clientes corporativos, né? Como é que está hoje essa questão do custo na saúde que muita gente está preocupada, achando que cresce sem nenhum limite e, ao mesmo tempo, você tem um problema dentro das unidades hospitalares também que não conseguem reduzir esse custo. Como é que está isso? Bom, acho que todo mundo começou a ver os resultados das operadoras e seguradoras que começaram a sair nas últimas semanas. Eu já escutei falar meia dúzia de pessoas, eles estão ganhando muito dinheiro, né? Começou, o resultado melhorou e etc. O lucro aumentou 4 vezes do ano passado e etc. Mas quando você olha isso no fundo, né, acho que tem um índice que é super importante, que é o índice de sinistralidade que as operadoras têm. Hoje, ano passado, fechou em 83%, foi a média do mercado. Isso quer dizer que de tudo que ele recebe, 83% foi para hospital, clínicas, ou seja, o assistencial. Então pensa que ele tem um percentual baixo ali para poder realmente rodar internamente toda a operação dele. Junto com isso tem uma parte vantajosa que é a alta de juros para as operadoras é muito boa. Então quando você olha o resultado financeiro da operadora é absurdamente importante para o bottom line ali dela. Junto com isso você tem um fator que nos últimos 2 anos as seguradoras começaram a impor, né, que foi realmente aplicar reajuste. Acho que todo mundo aqui já teve experiência, com certeza o Rogério ao longo de todos os anos, né, sempre vinha, a seguradora precisa de 30% de reajuste. Chegava e falava, mas isso não vale de nada, consegui fechar em 2% ano passado. E alguém que é de fora, você fala, como que era 30%, você fechou em 2%? E a vida inteira foi isso. Foi quase que eu brinco, quase que uma gritaria ali no final, fecha em algum índice. E ano passado eles seguraram bastante. Esse ano eles continuam segurando bastante. Ao invés de 30 vai ser 20. E a gente sabe que 20 é muito alto ainda. Quando você olha assim, isso como um todo, né, entra bastante o que a gente acaba enxergando no setor de saúde. Eu faço muito paralelo do bombeiro. Né? Quando você olha tanto as operadoras quanto as empresas, elas sempre olham quem já está gastando muito dinheiro no plano de saúde. São normalmente pessoas que realmente precisam de um tratamento, algum tipo de doença, cirurgia, etc. E todo mundo tenta estancar isso. Deixa eu ver se ela gasta um pouquinho menos, né? Mas esquece dos outros 80%, 90% das pessoas, que é onde a gente focou muito. Então deixa eu pegar uma pessoa que é saudável, mantê-la saudável. Pegar uma pessoa que pode vir a ser um crônico e cuidar para ele não virar um crônico.
Então, quando você olha isso, aí quando você está falando mais de saúde populacional, essa base é muito importante para você conseguir realmente trazer sustentabilidade para o setor. Porque senão é impossível, todo mundo em algum momento vai subir para os percentuais que gastam muito. Então acho que o grande desafio hoje que você tem no setor é justamente conseguir acertar a base, né, de pessoas para você ter, sempre vai ter alguém doente, mas tem que ter uma base seguro, né? Como qualquer outra coisa, conseguir segurar. Henrique, nessa linha de pegar a pessoa saudável e mantê-la saudável, só para fazer o ponto aqui, é exatamente nisso que as vacinas focam, né? A prevenção. Então, alguém que quer fazer gestão de saúde populacional, quer evitar que aquela população adoeça, você já perdeu talvez ali o time para evitar uma doença que está aguda e é esse heavy user, que é esse que custa caro, mas você tem ali todo o restante do Pareto que está saudável e que agora, uma coisa que pode-se dizer que positivo, que esses avanços tecnológicos na época da pandemia trouxeram relacionados a vacinas, estão surgindo várias novas moléculas. Então, toda o R&D, né, toda a pesquisa ligada à vacina acelerou muito. Então, quem acompanha esse mercado vai ver que nos últimos 12, 18 meses surgiram novas vacinas muito interessantes. Por exemplo, dengue. Imagine, uma população prevenida, né, imunizada contra a dengue, qual vai ser a sinistralidade, pegando o gancho aqui, daquela carteira com internações com dengue. Então, fica claro que se você tiver uma população vacinada, você vai ter menos, não é que você não vai ter dengue, você vai ter menos casos graves de dengue e vários outros. Recentemente foi lançada a vacina contra o herpes zoster. Herpes zoster, então, é aquela doença que ninguém é obrigado a saber, mas que popularmente conhece como cobreiro. Dói muito, aquelas feridas que respeitam metade do lado do corpo, né? E recentemente foi lançada. Então, só fazendo um ponto aqui que tem muita oportunidade. Mas ela dói, viu? Oi? Ela dói. Muito, né? Eu já tomei, Muito. que coisa. Mas a doença dói mais. Não tem dúvida. E tem agora de doença respiratória, né? Então, eu tenho 2 filhos, um de 7 e 4 anos. Ambos meus filhos nasceram em março. Então, ambos, ao nascer, tomaram inverno logo ali com poucos meses. E quando eles nasceram, não tinha ainda um medicamento que acabou de ser lançado que protege contra uma doença que é a bronquiolite. Terror das mães, dos pais e dos pediatras. Então, acabou de lançar, semana passada, um sucesso. Acho que no tempo que eu tenho de vacina, trabalhando com vacina, nunca vi um lançamento tão poderoso. E foi incrível. Então, só para pegar seu ponto, e eu imagino alguém que tem... Quantas vidas tem no Arcos Dourados hoje? Mais de 70 mil. Olha o desafio, maior do que muito município. Ele tem que manter esse pessoal saudável, por N razões. Então, acho que a gente acaba se conectando, né? A gente inicialmente achou que não tinha tanta relação, mas é isso. Um grande empregador que precisa de alguém para ajudá-la a manter o povo, né, a população saudável, e tem prestadores como a BIP e vários outros de qualidade que entram prestando o serviço propriamente dito. Isso pega coisa interessante, né? Hoje os CEOs, eles olham a conta de saúde. É uma coisa que, se pegar 10 anos atrás, nem passava. Passou para o CFO, hoje em dia já está até no CEO, vai até para conselho, né? Qual vai ser a conta de saúde hoje, de tão alto que ela ficou. E, assim, eu gosto muito de falar que a empresa é dona da saúde dela, né? Então, não é culpa da operadora ou da seguradora. Não, a empresa ela tem que conseguir cuidar da saúde da população dela para ela pagar menos. Né? E nós temos programas de prevenção, justamente agora chega o inverno, então tem um programa para que os funcionários, os empregados, né, os nossos colaboradores tomem a vacina, né, contra a gripe. Na época da pandemia, nem falar o que a gente atuou junto com eles, né, a gente chamava de MEC protegidos, ou seja, a gente sabia que era muito importante. Bom, além de atender o cliente, mas como é que ele se preservava e levava esse conhecimento para fora de casa. Quando acontecia algum caso de contaminação, não era dentro do McDonald's, ele trazia isso da família. Então, era uma maneira de ajudar. Então, concordo plenamente. As companhias, as empresas, transcendem, né? Simplesmente pagar o salário, pagar o plano e ir embora. É muito mais que isso. A gente é responsável pelos colaboradores. E vocês são responsáveis, como grandes empregadores, o empregador, no fim das contas, é quem financia a saúde suplementar no Brasil. E durante muito tempo, minha análise, foi delegado ao broker, ao corretor, à operadora fazer a gestão daquela população. E cabia ao empregador, muitos deles entendiam o pagamento. E eu acho que está ficando claro para todo mundo que opera no setor que a empresa, e aí, como o Henrique ia dizendo, muitas vezes na figura do CEO e do conselho, nos mais altos níveis da governança, tem que ter protagonismo nisso. Caso contrário, esse setor que começa a dar sinais de alguma melhora, mas
Quando a gente fala que um setor desse deu algo em torno, os reportes mais recentes mostram de 10 a 11 bilhões de lucro, parece muito. Mas como o Henrique ia colocando, mais de 50% disso vem de receita financeira, a gente está vivendo taxas de juros acima de 14%, e sobre uma movimentação de mais de 300 bilhões. Então, quando você pega, está dando, de fato, o resultado operacional é 1%. Margem Tem um baixa. amigo meu que fala Margem que é baixa. um Boeing andando a 100 metros de altura. Qualquer intempérie pode jogar ele no chão. Então, existe um desafio muito grande de colocar de pé um modelo de saúde suplementar, e isso passa, sim, por grandes empregadores, por empresas de tecnologias que estão endereçando e prestadores. E aí eu incluo a BIP, outras empresas de diagnóstico e hospitais, porque hoje é importante essa mensagem, o setor ele não tem um modelo claro de equilíbrio econômico, em especial se os juros regredirem, que é o que todo mundo espera que vai acontecer, né? Bom, em algum momento sim. Agora, se existe uma dependência da receita financeira, isso acaba sendo complicado também. A gente viu isso em outros setores também, e nunca é bom porque você vai se acomodando à situação também, né? Mas eu vou perguntar uma outra coisa aqui para o Rogério, porque digamos, uma curiosidade pessoal. Você falou do ovo no McDonald's, e se não me engano o Egg McMuffin, que foi o precursor disso tudo lá nos Estados Unidos, foi uma criação de um franqueado. Se não me engano o Big Mac também foi uma criação de franqueado. A gente tem alguma criação brasileira hoje no cardápio do McDonald's? Tem. Não foi criado por um franqueado, mas é um produto que foi desenvolvido aqui no Brasil. E que hoje ele briga com o quarteirão com queijo, o segundo e o terceiro, que é o Cheddar McMelt. Esse produto, e foi uma ideia daqui do Brasil? Esse produto ele foi desenvolvido aqui. Ele foi lançado em alguns outros países, a gente melhorou esse produto aqui no Brasil. O objetivo dele era, a gente chama de in and out. Seria um produto para entrar, ficar um período e depois sai. E na verdade ele foi tão bem, que ele acabou ficando no menu. E hoje, dentro dos produtos core, ele não é um produto core porque ele só tem no Brasil. Os outros países acabam lançando, mas aí entra e sai. Mas é um produto que ficou no nosso cardápio e briga com o quarteirão ali. Então você tem gente que prefere o quarteirão, troca por cheddar. É um produto brasileiro. Se for na Argentina, você não vai encontrar. E esse aí que você falou, in and out, me lembra o McFish, que foi um case interessante. Estava demorando perguntar sobre isso. Estavam perguntando. Estava demorando. Não, o McFish é um produto também. Hoje ele é considerado in and out. Ele entra e sai. Então antes que alguém me pergunte, ele vai sair? Vai. Ele vai sair, já está com os dias contados. É um produto que hoje a gente traz do Alasca, de fato ele não vem aqui. Existe um processo de certificação das fábricas, ou seja, todos os nossos fornecedores são certificados. É um processo muito rigoroso, ele leva 1 ano e ele é caro, seja para o fornecedor, seja para a gente. Então é necessário volume para que seja interessante para o fornecedor. Em função dos 2 milhões de clientes por dia, de todas as regras que a gente tem, junto com a McDonald's Corporation. Isso é uma determinação da McDonald's Corporation para a gente poder utilizar a marca. Então ele é um produto, o McFish é um produto que hoje, durante o lançamento, ou nesse período de in and out, ele vai super bem, mas depois ele vai se acomodando, né? Ele é um produto de um nicho, são algumas pessoas que gostam muito desse produto, que quando ele sai, fazem um super barulho, eu sou um deles. Que adora esse produto. Então, para mim, quando vai chegando assim o final, eu falo, oh, meu Deus, agora só ano que vem, cara, não vi agora. Nem o CEO consegue. Nem eu consigo ter essa coisa, mas é um produto que entra e sai, e é um pouco dessa definição, é muito mais ligado ao volume, é um produto que a gente usa, né, como inovação para trazer o cliente dentro, para experimentar. Mas uma curiosidade, hein? Em geral, as pessoas experimentam esses produtos novos, né, que a gente chama de inovação, mas depois retornam para o seu produto de origem. Ou quem gosta de Big Mac, gosta de Big Mac. Ele vai, experimenta, e depois ele volta para o Big Mac. Quem gosta do quarteirão, também vai no quarteirão. É engraçado que toda vez que fala em quarteirão, eu lembro daquela cena clássica do filme Pulp Fiction, no qual se fala sobre Quarter Pound e o Royale with Cheese, né, que virou um meme até, né? Eu acho que o Quentin Tarantino devia saber que aqui é quarteirão, e é um outro nome completamente diferente, que deriva do Quarter Pound. Deriva né? do Quarter Pound. Quarter Pound é a medida da carne. A carne tem um peso, que é 1/4 de libra. Tanto é que, se você for na Argentina, você vai pedir, eu quero 1/4 de libra. É assim que eles chamam lá. É a tradução literal. É a tradução literal. Aqui no Brasil não fazia muito sentido. E o quarteirão, para a gente, também não faz sentido nenhum. Quarteirão, para a gente, nada a ver, né? Não tem nada a ver. E ficou. Mas foi feita uma tradução
que soa melhor do que chamar de quarto de libra, não tinha muita... E de quem foi a ideia de fazer o McFish duplo? Que essa eu achei uma coisa totalmente inusitada. Esse a gente... eu vivi no México 6 anos pelo McDonald's. E lá também eles faziam In-N-Out. E logo que eu cheguei, eu peguei quase um período, né, de lançamento, e eles fizeram um fish duplo. Eu falei, cara, não tinha pensado nisso, que interessante. Quando eu voltei para o Brasil, 6 anos depois, falei assim, bom, vamos voltar com o McFish e vamos fazer o duplo. O duplo, eu falei, faz porque é bom. Quem gosta de McFish vai entender e vai gostar. Então, na verdade, foi uma criação mexicana. Tá lá. Pelo menos não sei se foram eles que criaram, mas estava lá. Agora, quem trouxe para cá fui eu. Pode marcar meu nome aí, fui eu. Wander, qual que é o seu sanduíche favorito do McDonald's? Eu sou um cara simples. Por incrível que pareça, quando vou no McDonald's, eu vou num cheeseburger. Juro. Assim, simples assim. Mas esse é o sanduíche do tamanho ideal. Para quando você tá aquela fominha, você nem almoçou, nem jantou, você quer alguma coisinha para... com pressa? Adoro. 2 dentadinhas você já termina. Não, eu vou sair desse papo aqui com fome. Não tem brindes aí pra Com gente, picles ou sem picles? Cara, excelente pergunta. Sem picles tem a estatística de quantos querem com picles e sem picles? Olha, quando a gente lançou, você sabe que picles era uma coisa, para brasileiro não fazia muito sentido, né? Então, muita gente pedia sem picles. Hoje não, hoje já entrou no gosto do brasileiro. Então, tem gente que pede sem picles, ou pede só pão, carne e queijo, é muito comum. Minha filha é assim. Pão, carne e queijo, mas a maior parte ainda é vendido completo. Completo. E você, Henrique? Big Mac. Big Mac? Sem picles. Sem picles. Estatística aqui. Muito bem, pronto. Você falou da musiquinha, e a musiquinha, na verdade, ela também foi uma criação americana adaptada para o Brasil, né? Até hoje as pessoas têm recall dessa música? Tem. A gente quando logo o McDonald's chegou, principalmente em São Paulo, né, mas no Brasil a gente precisava ter essa conexão com o cliente porque era uma marca diferente, né, naquela 1984, 81, quando chegou, era um modelo diferente. As cadeias nacionais ainda estavam se ajustando. Então, para a gente criar essa conexão e que não ficar com essa, não, é uma marca americana, é uma marca americana operada por brasileiros, né? Então a gente queria ter quer ter essa conexão que a gente tem hoje. É uma marca nossa, de todo mundo. Então, ter uma música era uma forma de você conectar. E funcionou super bem. Era uma música ritmada. E se você cantasse sempre atrelado à velocidade, né? O McDonald's chegou no intuito de vamos atender você de forma rápida. Você que está com pressa, vai no McDonald's, vai receber seu produto de qualidade no menor tempo possível. Então, cantar essa música em 7 segundos te dava direito a um Big Mac. Isso ficou muito tempo. A gente relançou isso há alguns anos atrás, de novo, obviamente com hit, alguma coisa um pouco mais moderna, porque algumas pessoas, estamos há 45 anos aqui no Brasil, algumas pessoas não viveram esse momento. Então a gente fez o relançamento, mas ainda está na cabeça de muita gente, de muita gente. Agora, para quem nunca ouviu o original, eu sugiro que faça uma pesquisa no YouTube, porque é completamente diferente. Parece uma música meio de banda. É uma coisa meio esquisita. Assim. Você vai encontrar de tudo, né? De todos os ritmos, você pode cantar ela do jeito que você quiser. Mas a original é engraçado porque não tem nada a ver com o que a gente se acostumou aqui no Brasil. Esse marketing ele tem vida própria, isso é uma coisa interessante e o McDonald's é um exemplo disso, né? O próprio relançamento dessa música, quando se utilizou o professor Pasquale para falar sobre o erro de português da original, foi incrível, porque o original era 2 hambúrgueres, só que o correto é 2 hambúrgueres. Exatamente. Então, começa a música, daí aparece o professor Pasquale falando, para tudo. Corrigindo, isso aí. Então, isso é impressionante como foi talvez o princípio dessa nova linha do marketing do McDonald's de se abrasileirar, de chamar de Mac. Bom, essa do Mac acho que foi assim, talvez alguma coisa bem disruptiva. É uma ideia do Eduardo Simão, não foi? Eduardo Simão com o João Branco. São os dois aí que desenvolveram, criaram, foram bastante ousados. A marca McDonald's, ela não pertence a gente opera a marca e ela tem uma série de regras, né, de cor, né, qual é o Pantone correto, o posicionamento, a gente não pode utilizar ela de qualquer maneira. Tanto é que não é, o pessoal fala assim, o M do McDonald's, não é um M aquilo, são arcos, são 2 arcos.
Da loja original, né? Exatamente. Tanto é que você não pode usar ele como se fosse um M. Você tem ele e depois você tem McDonald's. Ele não é um M. Então tudo isso é uma regra de proteção da marca. Então mudar esse nome Mac para Mac foi algo bastante negociado, mas é uma amostra de que é uma marca nossa. O brasileiro, é interessante, ele tem necessidade de terminar a palavra com uma vogal. Ele precisa. Outback, WhatsApp, Varing, Facebook. Então, se você chegar nos Estados Unidos e falar Mac, soa estranho para eles, né? Mas para o Brasil é normal. Então a gente trabalha com Mac. É estranho. É curioso. A gente viaja, vê um McDonald's, pelo menos eu tenho um sentimento de casa. E uma marca americana, né? Olha que coisa, aquilo que você falou do Japão, né? Assim. Mas para mim, o uso mais interessante dos arcos para mim foi numa loja, eu não sei se existe mais, da Henrique Schaumann, que o arquiteto fez uma fonte que fazia essa forma, a outra fazia essa forma e se fazia justamente... Já não tem mais a fonte, mas ficou muito tempo ali. É exatamente isso. A ideia foi genial. Vamos falar um pouco sobre custo de saúde e também futuro do mercado de saúde. A gente falou até aqui no intervalo sobre qual é o modelo a ser seguido. A gente tem aí hoje um mercado que está meio que se concentrando e ao mesmo tempo com poucas opções de custo baixo. Como é que vocês veem aqui esse futuro? Está bem desafiador. Acho que quando você fala de separação, né, hoje você tem algumas operadoras olhando operações mais, esqueci o nome agora, mais verticalizadas. Então ele tem o próprio hospital, o próprio laboratório e etc. Mas acaba que na prática, quando você vê isso para o beneficiário, muitas vezes ele está, na verdade, segurando o atendimento. Seguindo todas as regras de acordo com a ANS e etc. Mas ele segura o atendimento ali para o beneficiário não entrar e fazer todos os atendimentos que ele quer. Você tem o outro lado das seguradoras e das medicinas em grupo, que estão tentando também verticalizar um pouco, mas tem a dificuldade. E eu acho que dentro disso tudo você tem todas as redes hospitalares e de laboratórios que eles têm um interesse completamente diferente. Então, eu volto, né, falando que por isso que eu acredito muito que a saúde é da empresa, que é a fonte pagadora na maioria das vezes, porque se você olhar o sistema hoje, você tem interesses diferentes em cada um. Né? A operadora, a seguradora, ela está mais interessada, obviamente, em ter o retorno financeiro dela, sobre tudo que gira ali dentro, conseguir segurar muitas vezes algum pagamento para poder ganhar mais tempo. Você tem os laboratórios e os hospitais interessados na receita deles, que está certo, né, o business deles. E você tem o beneficiário ali no meio, que é o usuário, eu falo muito batendo cabeça. Né? Ele vai para um hospital, vai para uma clínica, vai para um laboratório. Então ele fica perdido ali, no fundo. Então acho que está bem desafiador. E dependendo da região hoje do Brasil, você só tem um plano de saúde que atende. Nessa linha, se você me permite, assim, colocando em outras palavras, é um setor, né, falando de saúde suplementar, que movimenta mais de 300 bilhões anualmente e ninguém está satisfeito. Então você tem o contratante não está satisfeito porque vem recebendo reajuste na casa de 2 dígitos há anos, então imagina isso no compound, o efeito disso. Você tem a operadora que o report mostra, né, do painel da ANS mostra que não tem bons resultados. Teve uma pequena melhora, a gente já comentou anteriormente, muito se deve à receita financeira, que a gente não espera que vai continuar os juros nesses patamares. Se você pega as empresas com maiores níveis de reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, as operadoras de saúde lideram há anos, né, essas queixas. E você tem os prestadores, que eu faço parte de uma rede de prestadores, que a cada ano vê maior dificuldade em conseguir receber da operadora. E aí entra a figura das glosas, né, que é a negativa de pagamento, que é muito discutida e que aumentou muito recentemente. Então, passando geral no panorama, um mercado que fatura muito, mas que realmente não está conseguindo deixar nenhum stakeholder satisfeito. Então, a conclusão disso precisa ser repensado. E eu não acredito que vai ser o modelo atual, com algum penduricalho, que vai de fato resolver. E aí acho que a gente tem que beber na fonte de outros setores, como por exemplo no setor financeiro. Eu tenho a felicidade de ter lá como investidor na BIP o Davi Vélez, fundador do Nubank. Eu acredito que alguém vai ter que ser ousado e corajoso o suficiente para propor uma solução tão diferente do status quo como o Davi fez no setor financeiro.
E eu vejo algumas iniciativas, estava conhecendo melhor os detalhes da Sanos, tem algumas operadoras que surgiram recentemente, e eu torço para que alguém consiga conectar todos esses pontos e propor algo diferente, porque do jeito que está eu sou muito descrente de que vai melhorar ao ponto de ser satisfatório para todos os envolvidos. Você fala usar mais tecnologia, alguma coisa nesse nível? Assim? Isso com certeza passa por aí. Por exemplo, se a gente pegar o painel, você vai ver que as operadoras, hoje ela tem uma despesa administrativa na ordem de 10%. 10%, uma empresa nativa digital, eu estou falando 10% sobre bilhões, né? As maiores e as líderes de mercado têm movimentação de 20, 30 bilhões. E você ter 10% de despesa administrativa, eu tenho para mim, vale 2 centavos, na minha opinião, mas que uma empresa nativa digital, AI-based, consegue ter uma estrutura mais enxuta. Mas se você me permite, eu acho que tem ainda alavancas mais graves e mais impactantes a serem acionadas. A gente tem que repensar a figura do corretor. O corretor, a meu ver, é algo que historicamente foi necessário para distribuir os serviços das operadoras, seguradoras, mas hoje, às luzes de tanta tecnologia, distribuição digital, será que ainda é essa figura do corretor como ele existia antes? Corretoras são, esse middleman hoje responde por 8 a 10% de despesa de comercialização. Está lá, disponível no painel da ANS. Um outro ponto que qualquer um quiser olhar de verdade a saúde vai ter que olhar e conversar é judicialização. Dados mais recentes mostram que as operadoras têm que provisionar na ordem de 8 a 11%, varia ali de operadoras, da sua receita, do seu top line, para provisionamento para demandas de judicialização. E isso nasce lá num problema da regulação da ANS. Então, quando você pega de 300 bilhões, a gente falou aqui, tem 10% que vem de judicialização, ofende esse setor, você tem 8 a 10% de uma despesa administrativa, a meu ver, inchada, você tem o middleman ali, o corretor, que tem o seu papel hoje questionado, e você está falando aqui de 30%, e as operadoras celebrando uma margem operacional que está em 1%. Então, tem oportunidade para quem quer empreender, só que tem que ser ousado como um Davi foi, tem que lutar contra um Golias. E na tua área, você é o contratante desse serviço aqui. Você olha mais para o preço, para o serviço, o mix dos dois, como é que é? Não, tem que ser um mix dos dois, né? É como a gente comentou, se a gente quer os nossos funcionários bem, trabalhando bem, satisfeitos, oferecendo, atendendo bem o cliente, a gente tem que tratar bem. Eu acho que é a obrigação da companhia de prover isso. Então, lógico que custo é importante, olhar o preço é importante, lógico, senão a gente não consegue contratar, não consegue crescer, isso é parte do custo. Mas não é a única coisa que a gente olha, oferecer, entregar para os nossos funcionários um serviço ruim para poder pagar menos, isso não faz nenhum sentido, isso é completamente contra aquele discurso que a companhia faz, ou que eu faço. Imagina eu olhando para os funcionários e falando assim, gente, vocês são o nosso maior patrimônio. Agora para minha cara e falar assim, mas esse é o plano que você me entrega? Quer dizer, é completamente contrassenso, não tem lógica. Então, de novo, a gente quer oferecer o melhor, um plano que faça sentido. E estou escutando aqui as dificuldades, né? O outro lado, né? de quanta coisa difícil. Não justifica os 20%, hein? Não é com essa história, não. Eu acredito muito num modelo, se pudesse deixar aqui, vai ficar gravado para a posteridade, no modelo onde as empresas vão começar a desenvolver algo análogo que a gente chama de autogestões, que seriam seus próprios planos de saúde, e isso não exclui as atuais operadoras, mas vai para um modelo que a gente chama de pós-pagamento. Então, grandes empresas muitas vezes fazem isso. Olha, operadora, eu vou usar a sua rede, todos os laboratórios, hospitais que você tem credenciado, mas eu vou fazer a gestão com soluções, por exemplo, como a Sanos, plugada em grandes empresas como a Arcos Dourado, e eu vou tomar o risco, mas vou fazer uma gestão mais de perto. Para mim, se a gente parar para comparar com o modelo americano, que também não é nenhum exemplo de sucesso nesse tema, mas ali já aconteceu um fenômeno de grandes empresas praticamente migrarem para o pós-pagamento, porque hoje o Brasil opera majoritariamente no pré-pagamento, no qual o empregador paga aquele prêmio e o sinistro é uma questão agora da seguradora, da operadora. Modelo interessante, eu não tinha pensado nisso, mas acho que vai ser uma jornada aí, né? Um caminho longo. Tiveram muitas empresas que passaram para o pós-pagamento, sofreram bastante com isso, e puramente por não ter o controle de saúde. Então acho que são fases que a empresa tem que ir, né? Na hora que ela está com controle suficiente de saúde dela, seja pelo ocupacional, seja por clínica própria, ela sabe realmente qual que é o nível de saúde, como que está dentro da empresa dela, ela consegue fazer essa migração. O problema é que as pessoas fizeram essa migração antes... Sem estar preparado, né? Sem estar preparado. Agora, algo comum
food service, qualquer coisa, você sempre melhorar esses outros processos. Por isso que a tecnologia, como você está comentando, ou seja, tudo que a gente pode passar para tecnologia, menos mão de obra, ou seja, focar no produto final ali, no doutor médico, etc. Isso lógico. Mas todo o resto ali atrás, o que a gente consegue diminuir, fala a mesma coisa para o service. Eu não vou cortar funcionário que atende o meu cliente, ele é meu core, ali eu quero gente falando, etc. Na parte de trás, tudo que eu posso melhorar, automatizar e, puta, lógico, vai ser Agora, muito melhor. saúde, você tem um desafio, né? Porque você colocar a inteligência artificial dentro de saúde é muito desafiador, né? A gente lá na empresa hoje em dia, cada enfermeira nossa já está falando com 100 pessoas por dia. Horário normal, 8 horas ali de trabalho. Então, se pegar o volume é muito alto. Mas, foi o que você falou, na ponta, ela tem que falar com o beneficiário por uma razão. Tem N ramificações que você pode falar do mesmo sintoma ou o que for. Então, o que você acaba usando, que eu acho que falta no nosso setor principalmente, é o dentro de casa, né? Então, hoje, todo o processo operacional que uma enfermeira precisaria fazer, a gente já aplicou inteligência artificial e já conseguiu automatizar. Então, o tempo que ela perde é muito com o beneficiário, ela consegue ganhar com isso efetividade e escala também. E hoje as pessoas até aceitam, eu falo por mim, né? Eu faço consulta por Teams, né? Pelo menos a primeira consulta, depois se tiver que ir, lógico que eu vou, mas a gente já aceita, a gente já acostumou já. Isso é mais um legado que a pandemia deixou. Pessoal, a gente às vezes esquece, a pandemia foi há poucos anos, antes da pandemia era proibido no Brasil telemedicina. Como médico, se a gente falasse de telemedicina, era coisa que podia estar profanando a arte médica, cuidado, o conselho vai te ouvir. Precisou uma pandemia para duas coisas acontecerem muito claras. Ser aprovada a telemedicina, outra, receita digital. Vocês lembram, até pouco tempo, você ia no médico para pegar um papel com carimbo. Isso é o quê? É medieval? É um papiro? Então, olha como é que às vezes a gente precisa de um choque como a pandemia para trazer eficiência. E a pandemia mudou muita coisa, hein? A pandemia foi horrível, mas ela acelerou uma série de transformações. Essa, nitidamente, é uma delas. Mas disso, as seguradoras ainda usam papel, tá? E pedem carimbo. De corretora, por exemplo, a seguradora tem coisa que ela manda papel com carimbo. Você fala, gente, mas quem usa papel ainda? Quem manda carimbo? Lembra dos 10% que eu falei agora há pouco de despesa administrativa? São exemplos como esse. Tudo bem que olhar de onde a gente olha como insurgente, né, novo player, e propor medidas, eu fico imaginando manobrar um transatlântico, né, do tamanho de uma operadora, do tamanho de um Arcos Dourados, e mudar processos. Deve ser muito difícil, mas acho que não precisa ser um gênio para dizer que é possível. É possível e é por aí, né? Não, e se você não mudar, alguém vai mudar por você. É isso. Entendeu? Você tem que mudar, você tem que aceitar isso e mudar. É difícil, é um transatlântico mesmo, é um elefante, cada um põe o nome que quiser, mas você tem que mudar. Onde está o maior sinistro hoje? Qual é a maior preocupação que as empresas deveriam ter? Eu olharia a base, porque hoje há exemplos claros que a gente tem dentro de casa, a pessoa repete exame sem necessidade, ela vai numa consulta médica querendo uma outra especialidade, mas ela escutou uma palavra, ela foi numa especialidade errada, ela não dá continuidade no tratamento. Então, acho que se eu perguntar aqui hoje para todos aqui, inclusive para médico, quantas vezes o médico já te pediu algum exame e você não fez? Ou você fez o exame e não retornou no médico? Ou ele falou para você tomar 10 dias de antibiótico, você tomou 3 dias e falou, pô, já estou bem. Eu acho que isso que o Henrique traz, assim, essa falta de coordenação no cuidado, isso realmente é característico do... Eu já ouvi de várias pessoas que assim, o Brasil é um dos melhores lugares para se ficar doente. Olha que curioso. Porque não é comum em países ditos desenvolvidos, você está doente, você não vai no neurologista. Você não vai e faz uma ressonância, mas aqui você conversou com seu vizinho, falou que está com dor de cabeça. Ela diz, menina, você tem que fazer uma ressonância. Você sai, pega o teu plano e faz uma ressonância. Isso não é uma boa prática. Então, pegando essa linha do que o Henrique traz, eu acho que essa falta de coordenação do cuidado, esse sentimento de buffet all inclusive, que eu tenho meu plano, eu posso usar à vontade porque a empresa paga, isso é uma visão bem míope de alguém que não entendeu ainda que essa conta volta para ele. Bom, e às vezes até quando é cogestão para o usuário também, né? Mas aí quando é cogestão ele tem um pouco mais de consciência, ou não? Muitas vezes ele... Depende, tá? Porque muitas vezes ele fala, já que eu pago, eu vou usar. Então você também tem isso, né? Já que eu estou pagando alguma coisa, eu vou usar. Mas uma coisa que eu pego muito na prática hoje em dia, você vê a falta de conhecimento. Claro, você tem tudo quanto é tipo de pessoas, né? Mas você vê muita gente perdida. Então ele não vai fazer uma ressonância porque ele fala, eu tenho direito, eu vou fazer.
É porque literalmente isso, um vizinho comentou com ele, ou um médico que vai ganhar alguma coisa do laboratório. Esses incentivos Então, são... você tem incentivos cruzados ali também, que você vai num médico, ele vai te passar 10 exames, ele vai falar, vai nesse laboratório e ele vai receber algum rebate. Já que a gente está falando de incentivo cruzado, estou recebendo um incentivo cruzado aqui da nossa produção, que é para, infelizmente, encerrar o programa. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente, eu acho que conseguiu falar bastante de vários temas aí diferentes, mas no final das contas sempre tem uma convergência aqui entre todos. Então, muito obrigado, Rogério, Obrigado a vocês. Wander, Henrique. A gente está aqui numa conversa muito bacana, mas vamos encerrar. Na quinta-feira que vem, a gente está de volta aqui na BMC News.